Doutora Helena é médico oncologista de Belo Horizonte e o doutor Frederico Miller é médico oncologista do Rio de Janeiro. Trabalhamos juntos aí há muito tempo, aí foi meu residente, fico sempre feliz e queria convidar também, agora para a apresentação do caso, o doutor Pedro Duarte de Paula Abreu, que vai apresentar um caso de tumor de junção esôfago-gástrica. E aí, durante o caso, quem quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes, quiserem aí, então a gente vai tentar, dentro do tempo que a gente tem, dessas 30 minutos, para a gente poder fazer ali a discussão. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Grupo Clínicas pelo convite e ao Dr. Roberto Gil também. Já está na aula. Tá, trouxe aqui um caso clínico de junção esôfago-gástrica. Esses são meus conflitos de interesse. Bom, então, iniciando o caso, a gente tem um paciente masculino, de 64 anos, médico, de família materna judia. Esse paciente veio para uma primeira consulta em julho de 2018, com uma queixa de refluxo gastroesofágico e epigastralgia. Tinha uma endoscopia com uma lesão em esôfago distal, tá, cometendo 50% da luz, e pesquisa de H. pylori negativo, e um adenocarcinoma grau 2 veio no laudo histopatológico. Ele tinha uma história de câncer de reto tratado em 2012 e tratava hipertensão com losartana. Ele fez cirurgia e quimioterapia adjuvante. No exame físico, é um paciente um PS1, só apenas pela queixa de refluxo gastroesofágico e epigastralgia, mas um ótimo estado geral. Ele tinha 91 quilos, marcadores normais, tomografia de tórax não mostrava alteração e tinha uma imagem sugestiva de hemangioma no segmento 8 do fígado. Ele fez um PET para estadiamento e no PET mostrou, né, uma captação em esôfago distal, né, com SUV de 13 e, além disso, uma captação em linfonodo pericelíaco, também suspeito para acometimento neoplásico. Então, diante desse quadro, né, de um paciente de 64 anos, um adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica tipo 1, né, um T3N1, estadio 3, qual opção de tratamento vocês escolheriam? Né, partiriam direto para a cirurgia, fariam cross, fariam magic trial ou FLOT, perioperatório, radioterapia isolada e cirurgia, ou faria cisplatina, fluoracil e radioterapia? CIRRT1 tá no topo ali do caso. Quem... Thank you. In this patient, at our center, the tumor appears localized in the distal esophagus. It does not have proximal extension. Our preference likely would be a neoadjuvant approach with FLOT. I think that some of our thoracic surgeons would argue for cross, although more and more we are starting now to use neoadjuvant FLOT followed by surgery. A minha impressão seria, também concordo, a gente teria a opção, nesses casos, do cross, né, quimio-rádio, antes da cirurgia, ou FLOT. Esses pacientes com estágio localmente avançado, preferencialmente quando são pacientes N1, a minha preferência também é o FLOT, até avaliando, porque no cross, esses pacientes, teoricamente, numa análise de subgrupo do cross, esses pacientes não tiveram benefício com a quimio-rádio. Então, sendo um paciente com bom performance status, um paciente localmente avançado, eu daria preferência também a fazer o FLOT neoadjuvante. Eu concordo com o Frederico. Eu acho que a minha preferência também seria o FLOT perioperatório, né, neoadjuvante. Não, ele não fez radioterapia, não. Ele é médico. Na época que ele teve tumor de reto, eu tratei também, e ele
não queria fazer a radioterapia. Então, eu não tinha feito a radioterapia, embora fosse um reto médio. Ele foi upfront, feita a cirurgia e depois fez quimioterapia, porque eu já o recebi operado no reto, não é a conduta que habitualmente a gente tem. Então, ele não fez a radioterapia por opção dele. Ali foi discutido, ele sabia dos prós e contras, e ele não fez. Nessa discussão, nós discutimos bastante o cross versus o flot. De alguma forma, quando esse caso teve, esse paciente, eu lhe perguntaria, a sua cirurgia modificaria se a gente tivesse feito o flot ou o cross? Quer dizer, a radioquimioterapia envolveria um planejamento cirúrgico diferente em relação ao que você poderia fazer no flot? Porque isso foi uma das razões porque a gente até deu continuidade para poder fazer. Vai chegar nessa pergunta. Que foi uma discussão grande que a gente teve lá com o grupo, qual dos dois a gente faria. Hoje a nossa tendência é fazer mais o flot, mas o flot, eu lembro também que o flot não é um tratamento tão convidativo assim. A gente está falando do flot como se fosse um passeio no par. Não é, é um esquema tóxico. Também a gente tem que selecionar os pacientes. Essa é a minha impressão. Então, bom, só trazendo aqui uns dados comparando flot com cross, né? Todos os dois estudos eles contemplaram de forma generosa pacientes com tumor de junção esofágico-gástrica. O flot realmente tinha uma população T3N1, que é, no caso do paciente, a grande maioria, né? E o flot com números absolutos talvez um pouco mais robustos, né, em relação ao cross, mas de qualquer forma é muito difícil comparar esses dois estudos, sendo estudos diferentes. Todos os dois foram positivos, né, para o seu endpoint, né, um ganho de sobrevida global. Lembrando que o flot, o braço de comparação era o MAGIC Trial, né, então, e o cross comparou apenas com a cirurgia. Então, dando mais assim, robustez ao potencial do flot. Em termos de resposta patológica completa, né, o cross, talvez pacientes com adenocarcinoma, um número um pouquinho superior. Todos os dois tiveram ganho de sobrevida global, ressecção é 0, né, semelhante, mas o flot realmente, 50% dos pacientes não conseguem completar o tratamento pós-operatório, né, e além disso é um esquema mais tóxico também. Então isso faz a gente pensar bem em selecionar o paciente ideal para um tratamento perioperatório com flot. Então, após discussão multidisciplinar, né, foi decidido por quimioterapia perioperatória. Esse paciente fez 4 ciclos de flot neoadjuvante até setembro, né, de 2018, com uma relativa boa tolerância, náuseas grau 1, diarreia grau 1 e neuropatia grau 1. Endoscopia em outubro mostrava uma excelente resposta. E então, qual seria a opção de tratamento cirúrgico, né, a via cirúrgica para esse paciente? E eu gostaria que, por favor, o Dr. Thomas pudesse nos ajudar com essa pergunta. In this case, we would clearly perform a transthoracic procedure, minimally invasive esophageal gastrectomy. Certainly, the transhiatal can be performed with minimal morbidity, although we find, I think, comparable morbidity with our minimally invasive approaches. And so likely a minimally invasive Ivor-Lewis approach with an anastomosis in the chest, about 5 centimeters above the proximal extent of the tumor. Algum dos cirurgiões da plateia quer dizer alguma coisa? Rondinelli, nada? Tudo bem. Vocês acham que interfere? Microfone, por favor. Bom dia, meu nome é Bárbara, sou cirurgiã oncológica. Queria saber se vocês acham que interfere na escolha de vocês o tipo histológico, o fato de ser um adenocarcinoma de esôfago distal, não sexo. Se fosse sexo, vocês iriam para o cross, ou por ser um adenocarcinoma, vocês fazem não tentar o flot, por ser um motivo, se tem interferência na escolha.
Sim, eu acho que é diferente quando a gente trata SEC de adenocarcinoma. Os tumores distais, normalmente a gente tem, são os adenocarcinomas. Quando a gente tem o SEC, os resultados de radioquimioterapia são muito mais convidativos. Obviamente, na própria análise de subgrupo do próprio CROSS, a gente vê que o impacto do tratamento de radioquimioterapia é muito maior. Mas, não sei se o Frederico quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que você falou. Eu concordo com o Dr. Gil, acho que são doenças diferentes, né? Biologicamente diferentes, molecularmente diferentes, e que, sabidamente, tem uma resposta melhor quando se implementa a radioterapia associada à quimioterapia. Então, assim, acho que a conduta terapêutica é bem diferente em relação aos distais, adenocarcinoma e escamoso, terço médio ou superior. Eu concordo com vocês, né? Acho que são duas doenças diferentes, apesar de todos os estudos que a gente tem, colocar tudo no mesmo bolo, né? Acho que esse é o erro de todos os nossos estudos de tumor esofagiano, né? Mas são realmente doenças diferentes, têm que ser olhadas de formas diferentes mesmo. Pergunta mais direcionada aos oncologistas. A gente tem visto os dados com imunoterapia com resultados interessantes em paciente com sistema de reparo deficiente. Nós não temos esses dados ainda em neoadjuvância. Esse paciente teve 2 tumores. A gente viu a evolução ruim com a quimio-neoadjuvância em paciente com sistema de reparo deficiente. Na atualidade, vocês, já com essa história de 2 tumores, fariam essa pesquisa antes da decisão? E se viesse com um sistema de reparo deficiente, se isso mudaria a conduta dos senhores? Um dado interessante é que pacientes de tumor de junção, a probabilidade de você encontrar instabilidade no satélite realmente é extremamente baixa. Então, eu acho que, nesse caso, apesar do ser um segundo primário, eu não acho que faria diferença. A probabilidade de vir positivo seria muito baixa. Mesmo vendo positivo, eu não faria na neoadjuvância. Eu acho que você tem dados hoje para doença metastática. Esse paciente tem um tumor localizado. Acho que a gente não está extrapolando ainda a imunoterapia neoadjuvante. Pode ser que no futuro, a gente fazendo um trabalho, a gente possa fazer. Mas a gente está aqui num cenário de doença localizada, loco-regional. Por mais entusiasmos que a gente possa ter com a imunoterapia, a gente não tem nenhum dado hoje de literatura que possa substanciar essa decisão. Acho que é diferente o que a gente tem na doença metastática, que aí a gente tem um dilema se a gente vai fazer em primeira linha, como você mostrou, uma terapia que é cara e que não está aprovada. É uma briga que eu ainda não quis comprar, mas é uma coisa que essa discussão na doença metastática, eu acho que ela ainda tem. Na neoadjuvância, eu não conheço, não sei se alguém conhece algum estudo. Mas tem um estudo Dante, se não me engano, que está analisando isso. Não publicado. Né? Não publicado. Acho que você falou, a pergunta é perfeita. Acho que a análise molecular dos tumores, eu acho, a gente fazer cada vez mais oncologia, medicina de precisão, né, ter marcadores específicos. Eu acho que vai mudar o contexto da neoadjuvância no câncer de esôfago e gástrico. A gente não tem os marcadores ainda, né? Acho que são tumores que a gente viu que são molecularmente diferentes, com respostas diferentes ao tratamento. Então, assim, nesse momento, não mudaria minha conduta, mas eu acho que assim, tem trabalhos ongoing, né, que eu acho que podem responder a gente mais para frente. Doutor Thomas, uma pergunta para o senhor. A via transiatal é mais acessível a maior número de cirurgiões do que a transtorácica. Acho que precisa uma expertise maior. Isso influencia, nos Estados Unidos, decisão de tratamento, do approach em relação ao paciente, como vai ser operado? Quer dizer, a preferência do cirurgião por aquilo que ele tem maior afinidade? If I understand the question correctly, clearly approaching this in the transtidal from below is a more straightforward procedure to most surgeons, and the transthoracic, for sure, involves more expertise. The problem is this is the one circumstance that I fear as a surgeon, having to obtain margins for an approach transtidal from below and not having sufficient
length for our conduit. The transthoracic, for sure, does require more expertise, but that expertise is widely available. I think at this time, especially in centers with high volume. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Thomas Clancy. Dr. Clancy, no estudo holandês, o CROSS, a dose de radioterapia é de 41 grays. Normalmente, aqui no Brasil, pelo volume dos trabalhos eles usarem uma dose de 50,4, normalmente é feita uma extrapolação e a dose de radioterapia é um pouco maior para 50 grays. No Dana-Farber, vocês utilizam a dose do CROSS de radioterapia convencional igual está no estudo, ou vocês aumentam um pouco a dose para 50,4 grays? My understanding is that we will generally use the CROSS data, although certainly for patients who have more extensive disease, that might be increased. There is a particular concern for patients receiving high doses of radiation with the esophageal anastomosis, although generally with enough margin, approximately that is less of an issue. In this patient in particular, one reason why our thoracic surgeons would be concerned is if we find out that margins are positive and radiation is required post-operatively, that the radiation field is so extensive that we're radiating up to the neck, and that is clearly not on CROSS regimen. Ok. Bom, esse paciente, ele, na verdade, foi operado por cirurgia via transhiatal, fez uma gastrectomia total e uma esofagectomia distal, fez ampliação de margens, foi uma cirurgia R0, uma linfadenectomia mediastinal inferior e uma linfadenectomia D2. Na peça veio um adenocarcinoma pouco diferenciado, 38 linfonodos livres e um downstage aí para PT1B. Então, portanto, entrando naquela taxa de 25% dos pacientes que vão para downstage em estágio 1 do FLOT. O pós-operatório foi no CTI, o paciente lúcido em ar ambiente, recebeu NPT, recuperou a função intestinal e recebeu alta no 21º dia pós-operatório. Ele retornou, né? A cirurgia foi em outubro, né? E ele voltou em consulta aí mais ou menos um mês depois da cirurgia, com uma astenia importante, emagrecido, uma perda ponderal de 10 quilos, já um PS2. Então, o plano foi de recuperação nutricional, recuperação clínica e um retorno para completar o tratamento adjuvante. Mas esse paciente ele evoluiu com estenose de esôfago, uma perda ponderal importante de 20 quilos e não conseguiu fazer o tratamento adjuvante, tá? Então ele ficou em controle e retornou em consulta em abril desse ano, melhor clinicamente, um PS1 e com peso de 66 quilos. Inicialmente ele tinha 91 quilos e agora 66. Os exames de imagem eram normais e os marcadores também normais. Em nova avaliação agora em julho, ele mantém, né, clinicamente bem, um PSI1, mantendo 66 quilos, exames laboratoriais também normais, mas na tomografia de abdômen observaram-se alguns nódulos hepáticos. Então, portanto, para restadiar esse paciente, o que vocês fariam? PET, tomografia, ressonância de abdômen, PET com ressonância de abdômen ou biópsia percutânea? Talvez tenha sido um pouco exagerado. Porque tinha uma lesão que... total com esofagia distal, foi isso que foi colocado. Mas acho que foi total. Foi o que ele fez, ele puxou e fez anastomose ali. Eu não acho que ele não fez ali no estômago com terço distal. Foi essa cirurgia que me parece ali. Subtotal ali, puxando ali e puxando a parte inferior do estômago e fazendo a anastomose ali. Entendeu? Não foi gastrectomia total. Não foi gastrectomia total, foi a parte do estômago inferior, não é isso?
Isso, e a esofagiectomia, não foi a gastrectomia Foi total ali. total. Uhum. Você tem razão nisso, que não fazia sentido ali. Mas o Então, que aconteceu restadiar. que esse paciente, quando veio, ele já veio com um pós-operatório complicado e realmente ele não teve nenhuma condição de estar fazendo a quimioterapia. Era um paciente que vinha perdendo progressivamente, tinha perdido 10, depois na outra consulta 12, não estava equilibrado. A gente tentou fazer dilatação dessa anastomose, foi uma condição nutricional complicada da gente conseguir resolver. A sorte é que ele era médico, teve uma certa paciência e a gente conseguiu recuperá-lo ali. Agora a gente está nessa situação. E aí, qual seria... Vou fazer antes uma pergunta aos colegas oncologistas da mesa. Esse caso é um caso bem ilustrativo, eu acho, da nossa realidade do dia a dia, né? É um paciente... isso ilustra muito o que a gente vê no dia a dia, né? Um paciente que faz a neoadjuvância com FLOT, vai bem no FLOT, e como o trabalho mostrou, menos da metade dos pacientes conseguem completar o tratamento no pós-operatório. Vocês acham válido pensar puxar toda a neoadjuvância para antes da cirurgia? Vocês têm feito isso na prática de vocês? Ou puxar a maior parte possível antes da cirurgia? Frederico, acabamos de falar isso aqui, né? Eu e a Maria Helena comentando aqui que isso não é incomum, né, acontecer. O FLOT realmente não é um passeio no parque, né? Estenose pós-cirúrgica não é rara, né? E a gente vê isso com uma certa frequência. E talvez, eu acho que daqui a algum tempo o nosso padrão vai ser puxar tudo para a neoadjuvância, sim, né? Acho que a gente ainda não tem dado para fazer isso, né? Mas eu acho uma excelente ideia, né? Assim, realmente, porque não é raro esse paciente, né? Eu acho que a gente colocou, Marilena, só passar para você. Acho que a gente tem essa percepção em gastrointestinal, o tratamento neoadjuvância total. Eu acho que quer seja em reto, quer seja em estômago, quer seja em esôfago, ele é muito mais palatável, a aderência é muito melhor. Em pâncreas a gente já vê isso que é melhor. Então a gente está caminhando nessa... Talvez Colon seja a diferença, embora tenha apresentado o Foxtrot, acho que contribuiu pouca coisa hoje em Colon, porque é uma cirurgia onde você recebe o paciente dentro de um prazo que você pode fazer. Acho que o grande problema é a gente definir o número de ciclos que a gente tem que fazer. Tem um estudo do RTC que foi negativo. O accrual foi muito pequeno de pacientes, e o resultado final foi negativo, então isso influenciou um pouquinho da gente não fazer a neoadjuvância total em estômago. Mas eu acho que todo mundo, como você falou, sabe a dificuldade de você retomar o paciente depois de uma cirurgia, uma coisa que a tolerância dele é muito pior. Então, esses dados se reproduzem em todos os trabalhos. Por outro lado, isso não impactou no resultado final. O teu resultado final foi bom. Então, mostrando que talvez a gente faça quimioterapia demais, a gente pensar em fazer 8 ciclos, talvez não seja necessário. Talvez com 6, com um número menor, a gente consiga o mesmo resultado. Eu acho que é um caminho que a gente vai seguir. Eu acho que a questão do fazer o diagnóstico retrospectivo sempre é muito mais fácil, né? Mas todas as vezes que, nesse debate que teve na ASCO, que fez essa comparação de CROSS e FLOT, tem um estudo agora recrutando para fazer essa comparação, o ganho maior do CROSS é a gente trazer tudo para antes. Tudo para Tem 2 estudos também, eu estava lendo, né, o Juventus Total, Top Gear e Critics 2, e deve ter... Eu só queria deixar uma pergunta, porque eu estou com medo do senhor acabar com o quadro aqui, que eu vi que está bom e arrastado. E eu vi que o Eduardo deu uma aula interessante, grande, mas não colocou um negócio que... Eu, como cirurgião, ainda não pus na minha prática clínica, mas a gente vê que paciente com metástase e câncer gástrico, parece que a gastrectomia melhora a sobrevida. Importante, quando você pega trabalhos com base do CIRS, lá, que pega 20 mil pacientes, você vai avaliar lá 15% de ganho nesses pacientes metastáticos. E a gente não vê ninguém falar. Eu queria ver se alguém indica antes de fazer tratamento ou não. A gente tem um regata, o estudo foi negativo. O que estamos fazendo agora é um estudo FLOT5, avaliando o papel de... os pacientes, eles fazem 4 ciclos de quimioterapia, paciente com doença metastática, com alguns critérios de baixo volume, que apesar de baixo volume, uma das inclusões é paciente com 5 metahepática, que eu não acho isso baixo volume, mas, enfim, o paciente faz 4. Aqueles pacientes tiveram uma resposta efetiva, ou eles vão para o braço da ressecção da metástase do tumor primário, ou vão
para a quimioterapia isolada. Isso tudo está em andamento. I think it's a fascinating question. And so, traditionally, we have not pursued surgical resection in the setting of metastases, and that's been clear. As been pointed out, though, in many, with improved chemotherapy, improved upfront chemotherapy, our operations, our ability to do more surgery has increased. And at a philosophical level, this is the case in many different types of surgery. And over the past 20 years with targeted therapies, I think we saw this especially initially with imatinib and liver metastases. We're doing more and more surgery with better chemotherapy. So I do hold open the possibility that gastric resection in the setting of metastasis would be possible, though I can't say, at least in our practice, we currently have the data, the strong data to support that. Paulo, posso só... Gil, posso só fazer uma pergunta aqui para o patologista? Eu estou aqui, ó. Um minutinho. Paulo, aqui houve uma clara resposta patológica, né? Infelizmente o desfecho parece não está evoluindo bem, mas houve uma clara resposta patológica. E a gente tem dificuldade, muitas vezes, discussões calorosas do que fazer nos pacientes que responderam mal ou, eventualmente, numa suspeita de progressão. Então, uma pergunta rápida para você. Além do patológico, do TNM, o que mais que é o mínimo que você acha que o patologista tem que me descrever em relação a como a peça ficou, quais as evidências de resposta para eu poder tomar essa decisão? Porque muitas vezes a dúvida é, no pós-operatório é difícil completar o tratamento, será que vale a pena insistir naquele tratamento? A gente sabe que o estudo completou de todo mundo que operou, mas quando, e a pergunta para os colegas oncologistas é se em algum momento vocês param ou trocam o esquema ou desintensificam de acordo com a resposta patológica no dia a dia. O João Paulo, o que a gente faz, e quando eu falo a gente, não sou eu, é o grupo, os grupos com quem eu trabalho, a gente faz a mensuração da lesão residual, procura fazer. Eu acho que é interessante para você ter um padrão de comparação, acho que um dado, pelo menos, seja quantitativo, é sempre útil, e refere coisas que são, acho que, também fundamentais nos laudos, que eu acho que vocês estão bem acostumados. Não deixar de avaliar a infiltração perineural, não deixar de avaliar a infiltração linfovascular, tomar cuidado para, nos casos de pós-neoadjuvância, é interessante assim, fazer uma amostragem bem ampla para você realmente ter certeza dos níveis de profundidade, de invasão. Você tem que fazer muito corte para você achar realmente. Sabe? Eu falo assim, todo caso, toda peça cirúrgica que a gente recebe de pós-neoadjuvância, tudo a gente olha com cuidado, mas essa a gente tem que olhar com mais cuidado ainda. Não sei se é isso que você estava querendo com a resposta. Você usa algum critério de mandarte, algum daqueles critérios de avaliação de resposta, de diminuição, de graduação de resposta em câncer de estômago? Que a gente usa isso em reto, a gente usa isso em algumas outras oportunidades. Vocês usam em câncer de estômago, você acha que é aplicável esse critério de graduação de 1, 2, 3, 4, 5 que a gente tem do Mandart, que é para você poder utilizar em estômago? A gente não tem usado, isso é até uma coisa que a gente tem que melhorar, né? A gente tem que reconhecer essas coisas também, tanto para estômago, está muito bem consolidado, bem mais consolidado para colo retal. Mas eu acho que vale até para a gente poder aprender, não é verdade? Tem dois trabalhos, acho que é AE05, e que fizeram TRG para tumor gástrico. Parece que mesmo TRG 1, 2, 3 e 4, não houve diferença em relação a ganho de sobrevida. Então, assim, mostrando que assim, não é tão importante assim a taxa de resposta de regressão tumoral, vamos dizer assim, né? Bom, o paciente evoluiu, fez um PET-CT, tinha 2 metástases hepáticas, tá? E aí, então, diante de um paciente, né, 64 anos, com recidiva hepática, qual seria a sua conduta num paciente com doença metastática? Não, tá aqui. Tá bom. A gente faria Folfox, Xelox, exposição ao flote. Sim. Também acho. Bom, então, só partindo para o desfecho logo, realmente o paciente não tinha R2 negativo, estabilidade microsatélite, vai fazer nova biópsia para avaliação molecular, está acompanhando com um oncogeneticista por conta de uma história familiar
pertinente, família judia ashkenazi com história de câncer de pâncreas, mama e linfoma, e foi planejado FOLFOX para ele já começar esse mês agora. Gil, dá tempo de mais uma discórdia? CPS do paciente ou a presença de EBV, ou ambos, um CPS maior do que 10, ou até maior do que isso, ou EBV ou ambos, tendo em vista que esse paciente faliu aí num tempo que a gente considera duvidoso se esse cara realmente vai ter benefício de voltar para um doublet de platina. Te deixaria, eu sei que, a parte de todas as questões de acesso, preço, etc., te deixaria mais confortável em buscar uma imunoterapia para ele? Está em curso, todos dois, ele é meu amigo, eu estou procurando isso, mas é como você falou, primeiro a gente não tem acesso, e a gente já pediu, a gente está fazendo também. Eu tive dificuldade de fazer o teste do EBV, não foi uma coisa fácil de eu fazer, que eu falei com o Sérgio Romano, agora ele está fazendo, embora não sei porquê, mas pedi para ele fazer agora, e o PDL1 dele foi negativo, entendeu? Então, não me animou tanto de fazer ali a imunoterapia. E eu tenho dúvida hoje, nas circunstâncias atuais, isso eu estou falando é uma outra coisa que não é científica, nas circunstâncias atuais, no momento que a gente está, quais são as brigas que eu vou comprar ou não vou comprar hoje em relação àquilo que está aprovado ou não está aprovado. Cada dia mais eu tenho tentado fugir das indicações off-label, porque eu acho que o sistema está começando a desequilibrar de uma maneira muito séria em termos de custo. Então, a gente fez o FOLFOX também pensando nisso, mas tanto que eu estou fazendo o NGS, estou fazendo o NTREC, eu estou fazendo todas as coisas para que eu possa ter outros dados. Acho que as informações são importantes, como a gente vai utilizá-la nas circunstâncias que a gente tem hoje, de uma medicina que aumenta o custo enormemente, está sendo uma dificuldade, porque, além de tudo, você tem um lado afetivo com o paciente. Gente, oi. Sobre Epstein-Barr, a gente sabe que muito provavelmente é um fator preditivo de resposta para a imunoterapia, sendo que hoje no NCCN ele coloca que a gente não tem evidência ainda para você recomendar. Então, eu queria saber de você o seguinte: vocês, em casos selecionados, pessoa que tenha poder aquisitivo para comprar, vocês estão utilizando essa ferramenta para tratar com imunoterapia? Mais uma vez eu falo aqui, quer dizer, a informação eu tenho. Quando diante aí eu vejo o tamanho do problema. Eu acho que esse é um problema que a gente vai ter. Quer dizer, fazer medicação off-label cada vez vai ser mais complicada. Por isso que é importante ter pesquisa do que fazer. Mas o dado tem, obviamente, que quando você tem o dado, se eu tenho inclinação, eu acho que eu não vou fazer imunoterapia. Acho que no Brasil, paradoxalmente, foi aprovado em terceira linha para todo mundo sem seleção, o que é um absurdo. Você sabe que muitos desses pacientes não vão responder. Então, quanto mais eu puder selecionar e ter uma chance melhor de resposta, me parece muito mais razoável e de bom senso do que ficar atirando em todo mundo. Eu lembro que só os Estados Unidos e o Brasil aprovaram a imunoterapia, o Pembro. Então, é uma coisa complicada. O Japão foi o Nivo, através do Attraction 2, mas a gente não tem. Então, é uma coisa curiosa a medicina brasileira, porque, ao mesmo tempo que ela está preocupada com o custo, ela aprova em terceira linha e a gente tem essa dificuldade. Tenderia a fazer sim. Gente, eu falo, Eduardo, para acabar. Um comentário rápido sobre o ponto de vista prático. Assim, câncer gástrico, hoje em dia, a gente já tem que pensar na segunda e na terceira linha, claro, e já estão disponíveis no Brasil. Então, se você escolhe o FOLFOX, lembrar para não puxar muito para ter a neuropatia periférica, porque a segunda opção que você vai ter, Taxol com ramucirumab, se você já tiver uma neuropatia muito grande, você vai perder essa opção. Em alguns casos, talvez o FOLFIRI seja uma opção boa, porque você pode levar mais frente e guardar a neurotoxicidade para você gastar um Taxol. E aí, quem sabe, cai na terceira linha aí, na imunoterapia. Então, você tem que pensar hoje, assim como o Incólon já faz, nas linhas subsequentes, porque esses pacientes, em bom estado geral, vão chegar até... Só como eu defendi o FOLFOX, ele é médico, e ele me pediu para não cair o cabelo, no primeiro momento, pelo impacto social dos pacientes que ele teria ali. Depende, né? Gente, muito obrigado.